Olá meninas, bom dia, tudo bem? Eu vim trazer aqui um assunto muito importante para vocês. Já tem alguns dias que eu tô tentando subir esse vídeo pro YouTube, mas não consigo. Mas hoje hoje eu vou tentar gravar todo o vídeo e subir. Se eu não conseguir, eu vou gravando aos pouquinhos e subo no outro dia, mas eu vou subir esse vídeo. Tô aproveitando aqui que o meu bebê grandão está dormindo ali na sala. Então, vim aqui gravar para vocês. Meninas, então, eu vim trazer hoje um assunto de conhecimento para vocês. Quem que não gosta de conhecimento, né? Conhecimento sempre é bem-vindo e nunca é demais. Meninas, eu vou falar hoje sobre dois livros que me ajudaram bastante, inclusive tá me ajudando, né? E assim, eu achei muito relevante gravar esse vídeo e falar para vocês, né? Porque aquele que é instruído deverá instruir seu próximo, né? Isso é bíblico. Então, poxa vida, eu falei assim, tem muitas mães que precisam saber disso. Outra coisa, mas eu ainda não sou mãe. Eu sei que aqui no meu canal tem aquelas que já estão grávidas, né? Tem aquelas que já ganharam neném e tem aquelas que são tentantes. Meninas, preste atenção. Aquelas que são tentantes. Vale a pena comprar esses livros e ler. Porque você vai se preparar. E quando chegar na hora do vamos ver, quando chegar na prática, você vai lembrar do que você aprendeu, tá bom? Muitas pessoas falam bem, Simone, mas pra que ler? A gente aprende na prática. Gente, chega junto aqui, falar uma coisa. Se o médico não estudasse, fosse direto para a prática, o que iria acontecer conosco? Ia acabar com a humanidade, não é verdade? Então, eles estudam, pesquisam e depois eles praticam, né? E vão praticando ao longo de toda a vida, porque a gente nunca sabe tudo, não é verdade? A gente aprende cada dia um pouco mais. Aprende com a teoria e aprende na prática. Joia? Então, vamos lá. Meninas, primeiro eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. Mãe Recém-Nascida. É da Thaís Vilarinho. Alguns de vocês até viram compartilhando. Eu compartilhei muito no meu status, compartilhei no meu Facebook, algumas coisas, durante minha gestação. Meninas, esse livro aqui me ajudou bastante. Vocês não têm noção de como ele me ajudou. E eu vi o quanto ele me ajudou quando meu filho ficou internado. Meu filho ficou internado com 19 dias. Quem ainda não sabe dessa história, corre lá no vídeo que eu publiquei aqui no meu canal. Se chama Meu Puerpério. Então, corre lá, assiste, dá um like, tá, gente, nos vídeos. Compartilha com aquelas mãezinhas que são tentantes, com aquela que tem filhos. É muito relevante. Conhecimento sempre é bom, tá bom? Aquelas que têm ideias, compartilha lá no meu e-mail. Eu vou ficar honrada em compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, meninas, quando meu filho ele ficou internado, eu recebi muita ajuda divina, né? Deus me deu uma força assim, espiritual imensa, né? Apoio de muitos amigos que mandaram mensagem, me confortando. Foi maravilhoso. Mas este livro aqui, Mãe Recém-Nascida, ele me ajudou muito a não entrar em depressão. Eu pensei que eu ia entrar em depressão. Eu já tive depressão na minha vida, alguns anos atrás, né? E eu pensei, se eu cair de novo, se eu entrar em depressão de novo, vai ser pior. Então, esse livro aqui, quando eu tava passando por aqueles momentos, ele me ajudou muito psicologicamente, porque eu já havia estudado, eu já tinha lido ele durante a minha gestação, né? Muitas vezes a gente pensa assim que as coisas não vão acontecer conosco. Isso acontece com os outros. Só acontece com fulano, né? O meu parto vai ser normal, o meu parto vai ser tudo bem, porque
a minha, meu pré-natal foi tudo ótimo e tudo. Aí quando chega na hora, olha a bomba, né? Foi o que aconteceu comigo. Eu fiz um pré-natal excelente, todos os exames, tudo certinho. E no final eu tive várias complicações. E graças a Deus, meu bebê tá aqui, firme e forte. E eu também tô viva, né? Firme e forte. Então, meninas, vale a pena a leitura, vale a pena. Porque fica arquivado no seu subconsciente. E quando chega na prática, o seu subconsciente libera aquelas informações. E você tem um esteio, você tem algo em que se agarrar. Você tem uma base. Mas quando você não tem, você desmorona, né? Difícil. Então, esse livro aqui, menino, me ajudou bastante, tá bom? Se vocês quiserem, pode pesquisar. O preço não é muito caro, é acessível, dá para comprar. Mas agora eu vou falar sobre um livro extraordinário que tem me ajudado todos os dias. Então agora eu vou falar sobre esse livro aqui, ó. Não sei se vocês já ouviram falar. Se vocês não ouviram, corre lá e compra. Gente, não tô ganhando nada para publicar esses livros aqui, tá? Mas foram livros que me ajudaram, que estão me ajudando e que eu já compartilhei com algumas amigas e agora eu tô compartilhando com vocês aqui, ao público, né? O nome desse livro é O Grande Livro do Bebê. Vocês veem aqui, ó, que ele é bem volumoso, né, ó. Ele é bem volumoso. Mas, gente, isso aqui é uma bíblia. É da doutora Tatiane Marret. Ela é uma doutora, tá? Ela é pediatra. Ela foi diretora de uma fundação, de uma universidade federal de pediatria. Então, a mulher é top das galáxias. Ela entende do Paranauê. Meninas, é o seguinte, esse livro aqui, ele vem falando desde a tua gravidez. Ele vai acompanhar a tua gravidez, as semanas da gravidez, como está o crescimento do bebê, as vacinas que tu tem que tomar, os alimentos que tu tem que comer, que tu precisa comer, aqueles que tu não pode comer, medicação que tu pode fazer, que tu não pode fazer. Ele vem falando sobre tudo isso. Tudo. O teu peso, a massa corpórea. Gente, esse livro é sensacional. Eu fiquei assim estarrecida. E cada vez que eu leio, eu quero ler mais. Só que a gente que tem criança pequena, a gente não consegue ler tudo, né? Então a gente vai lendo por parte. E assim tem sido maravilhoso pra mim, sabe? E aí também ele fala depois quando você tem um parto. Ele fala os tipos de parto, né? Que é cesariano, parto normal. Mas, ressaltando o parto normal, que poucas sabem, né? Tem uma injeção que você pode tomar, né? Que pode ser feito um procedimento em você para que você não sinta tanta dor ou não sinta dor, né? Sinta apenas o incômodo. Existem 2 tipos de procedimentos. Eu não sabia. Eu só sabia de um. Mas estudando aqui nesse livro, eu vi que tem 2 procedimentos que eu fiquei assim, boquiaberta. Então, fala sobre isso também. Fala sobre as vantagens e desvantagens dos partos, do parto cesariana. O que acontece com o seu útero. Como que ele fica após o parto. Como que vai ser a sua relação sexual após o seu puerpério, após a sua quarentena. Gente, é coisa que ninguém chega pra ti e te fala. As pessoas chegam em ti, te amedrontam, falam um monte de coisa que vai acontecer, mas nunca chega e te dá uma informação. Isso aqui é informação, isso aqui é conteúdo. Então, assim, aconteceu algumas coisas comigo e tá aqui no livro. Falei, caramba, sabe? Porque durante o seu puerpério, quando você ganha o neném, né, que você tá na quarentena, tá no seu resguardo, muitas coisas acontecem. E às vezes as pessoas, você fica meio assustada, ainda mais quando você é mãe de primeira viagem, aí você começa a perguntar das pessoas, aconteceu isso contigo? Isso é normal e tudo? E as pessoas falam assim, isso é normal, mas aí você fica com a pulga atrás da orelha. Até que ponto isso é normal? E outra, você não tem um médico ali constantemente para estar te acompanhando, não é verdade? Você vai, aqueles que são mais próximos, né, de um médico,
tem como ligar e se consultar até pelo celular. Mas aquelas que não têm, assim como eu, então o livro ajuda bastante. Mas não tira, tá, gente, a vantagem de fazer consulta. Por favor, façam suas consultas, viu? Porque eu faço as minhas. Então, meninas, então ele fala sobre também, eu até coloquei aqui, eu escrevi para eu não esquecer, ele fala sobre baby blues. Quem não sabe vai começar a saber, é importante saber, né? Ele fala sobre a depressão pós-parto também. Então, tanto no primeiro livro quanto nesse livro aqui também fala, que eu apresentei para vocês. E assim, ele vai mostrando das coisas mais pequenas, gente, das mais pequenas, mais simples, até as grandes informações. Ó, por exemplo, é mais simples. Você sabe como limpar o quarto do seu bebê? Você sabe que produto você deve usar? Eu não sabia. Confesso que eu não sabia. Lendo esse livro aqui, eu aprendi como limpar corretamente o quarto do meu bebê. Tá vendo? Então, e algo também muito importante, que eu achei muito relevante, né? Você saber quais os exames que você deve fazer quando você tá na gravidez, não é? Já chegaram em mim muitas mãezinhas e perguntaram assim: Mônica, tu fez o exame X? Mônica, qual foi os exames que tu fez? Né? Então, eu vi que elas não sabiam quais eram os exames que elas deveriam fazer. Esse livro, ele mostra, né? Ele mostra tudo isso. E algo também que eu achei assim, muito interessante, gente, foi quando ela falou aqui sobre o sofrimento fetal, né? Às vezes o seu bebê está sendo gerado dentro de você e muitas vezes ele está sofrendo e você não sabe. Olha que interessante, né? E ela fala sobre isso aqui. Ela fala as causas que levam o bebê a sofrer, quais são algumas doenças que a mãe tem, né, que pode fazer com que o bebê que está lá, o feto, esteja sofrendo. Fala aqui também sobre uma curiosidade, né, para muitos, aquelas mãezinhas, né, que em alguma época da sua vida usaram drogas ou que ainda usam drogas ilícitas. Fala aqui também, né, a probabilidade de como seus filhos vão nascer. Né? Então, o que você deve fazer, né, para evitar com que isso aconteça. Fala aqui também sobre as vacinas que o bebê deve tomar quando ele nascer. E fala sobre cada uma vacina, qual é a importância de cada uma vacina e quais são os efeitos colaterais que ela vai fazer no bebê. Olha que legal. Muitas vezes a gente não sabe, né? Muitas vezes o nosso bebê está passando por alguma dor, alguma coisa, algum incômodo, e a gente não sabe se tá certo, se não tá, a gente fica apavorada, quer correr pro pronto-socorro, pra maternidade. Então esse livro, ele ajuda muito a gente a se acalmar e dizer assim, não, faz parte desse processo. Outra coisa também bem interessante que eu achei são os reflexos que os bebês têm. Então ela fala também sobre isso, fala quais são os reflexos que são normais, quais são aqueles que você deve se preocupar e ir para o médico. Também fala daqueles bebês que nasceram com autismo. Como identificar um bebê que é autista? Olha que interessante. Muitas vezes a gente não sabe sobre isso. E eu estava estudando aqui e eu entendi como identificar quando os bebês são autistas. E logo no início, quando você descobre, dá tempo de você correr, né, no pediatra e fazer alguns acompanhamentos mais específicos, né? Mas quando você não descobre logo no início, tarda, né, a descobrir, o procedimento, o tratamento, o acompanhamento já é mais demorado, né? Mais, digamos assim, mais tardio, né? A palavra certa. Então, quanto mais antes a gente descobrir uma problemática, mais cedo nós vamos tratá-la, não é verdade? Isso tanto para nós, mãezinhas, quanto para os nossos bebês. Então, assim, esse livro, ele fala tanto para as mães quanto para os bebês. A faixa etária da idade é até os 2 anos de idade. Ele está falando aqui para o seu bebê. Então, se você é mãe e tem uma criança menos de 2 anos de idade, eu te aconselho, compra o livro, né, estuda. Gente, esse livro aqui, o grande livro do bebê, ele já foi um pouco mais caro, tá? Que o livro Mãe Recém-Nascida. No entanto, eu consegui comprar em promoção, que nós mães, né, somos as rainhas das promoções. A gente cata tudo que é promoção. E eu comprei ele novinho, zerado, 0 bala, na promoção. Existem outros também no aplicativo
que eles são usados. Você pode também comprar usados, que o preço já é bem menor, tá bom? Então é isso, aquelas que já tiveram, aquelas que querem ter mais filhos, um conhecimento sempre é bom, gente. Sempre é bom, não vai assustar a gente. Então, meninas, eu venho falando aqui sobre amamentação, tudo sobre amamentação, tudo. Eu tô falando assim um resumão, tá? Não vai dar pra deixar explicadinho não, vocês vão ter que ler. Vem falando também sobre quando você já tem um filho, a adaptação dos dois, como fazer uma melhor adaptação. Também fala quando você tem cães em casa. Ó, gente, isso é muito interessante, porque eu tenho. Muitas vezes você tem um cão, aqui eu vou abrir uma aspa, tá? Vou falar mais. Você tem um cão dentro de casa, você ele dorme na cama, né? Tudo bonitinho. Aí você engravida, ele continua dormindo na cama, entrando dentro de casa. Aí depois, quando nasce o neném, aí você bota ele, coloca ele pra fora. Ou pra dormir na área de serviço, ou lá na frente, bota uma caminha pra ele. Gente, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim. Então esse livro aqui vem falando sobre esses comportamentos, como que a gente deve agir, tá bom? Pra que o animal não sofra, tá? Então, vale a pena ressaltar isso. Vem falando aqui sobre a tua menstruação pós-parto. Vem falando também sobre os preservativos masculinos e femininos. Também vem falando aqui sobre a participação do pai, que é muito importante. Vou até abrir uma aspa aqui de novo. Muitas vezes o pai não quer incomodar a criança, né? Ou o choro da criança incomoda, ele resolve dormir na sala. Gente, isso também vai dar ruim, tá? Então, ela fala muito sobre isso. Então, os pais têm que estar juntos ali, né, na criação do filho. Claro, o pai trabalha o dia todo, mas ele chega e tem a oportunidade de ficar um pouco com o filho dele. Dormir na sala não é uma boa alternativa, viu? Ela explica sobre isso aqui também. Uma coisa também que eu achei muito top é que fala sobre a legislação, nossos direitos. Olha que legal. Gente do céu, magnífico isso, viu? Gente, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né? Ele também fala sobre a morte súbita do bebê, tá? Menos de um ano, né? Acontece muito. Então, ela vem falando um pouco também sobre isso, tá? Ela vem falando também sobre as doenças de tempo, tá bom? Que muitas vezes o bebê, ele adquire, tá? Ela fala também sobre aqueles bebês que nasceram prematuros. Fala com algumas complicações que eles podem ter nascido e como nós devemos tratá-los, como nós devemos nos comportar mediante tais supostas, né, doenças, né, que eles vêm aí a desenvolver. Ou então, temporárias, né, porque tem algumas que são temporárias. Então, ela vem falando também sobre isso. Então, gente, ela vem falando sobre o aparelho digestivo, ela vem falando sobre todas essas partes do sistema digestivo do bebê, imunológico do bebê, tá bom? Ela vem falando sobre o crescimento, as etapas do crescimento do bebê, vem falando sobre a alimentação do bebê, vem falando sobre a socialização do bebê aos ambientes externos, fora do nosso lar, como deve estar, como deve ser o nosso lar, para que seja um ambiente saudável para o bebê. Uma coisa também muito top que eu achei, que ela vem falando sobre os bebês adotados e sobre os bebês especiais. Meninas, isso é muito bom. Isso é uma delícia ler esse livro, realmente é uma bíblia. Então, tudo que vocês imaginarem, qualquer pergunta que vocês tiverem sobre a cólica do bebê, sobre o que você deve comer, tem tudo aqui. Tem tudo aqui, tudo explicadinho. Então, assim, dos mais simples aos mais complexos, ela fala aqui nesse livro. E algo também muito interessante, que no final dele tem um dicionário. Então, quando você quiser saber alguma coisa, você vai lá no dicionário e ela vai te mostrar qual é a página que tá esse conteúdo. Olha só que legal. E ele não é um livro que você tem que ler assim, ó, sabe? Da primeira página até o final. Não, você pode ser seletivo, você pode selecionar quais são as informações que você quer logo obter, certo? Por exemplo, você que está grávida, o que é mais importante logo de imediato é o início do livro, né? Você que já tem filho. E também, gente, ele fala aqui sobre as mãezinhas, tá? Que possuem AIDS, tá bom? Fala sobre outras doenças também.
como se comportar, o que fazer, tá? Quais são os procedimentos que devem ser tomados, os exames que devem ser feitos, acompanhamento, medicação, tem tudo isso aí, tá, meninas? Então, eu espero ter ajudado nessas indicações para vocês. Gente, é muito conteúdo. Eu já li mais da metade desse livro e tô lendo e quanto mais eu leio, mais eu quero ler, mais eu quero me informar, tá bom? Aconteceu alguns episódios aqui, né, comigo na prática, eu e meu bebê, e que eu lembrei do que eu li no livro. Eu falei, então tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, assim, vale a pena, tá bom, meninas? Então fica aqui um forte abraço, um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, me chame lá no meu e-mail que eu vou estar à disposição para explicar mais pra vocês, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.